Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Rodrigo Rodrigues, long live rock and roll! Alô, Rodrigo! Cheers, mate! Luiz, daqui a pouco a gente chama de novo, hein? Vamos aproveitar essa cabine hoje aí. Troca de passes no ar, estrelando a dupla já consagrada, Rafa e Grafa. Olha. Aí, tá vendo? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rafa. Sou o arco, ele é a flecha. Aí, ó. Sabe que o Rodriguinho é alcunha de pagodeiro, né? Tá longe de ser Não, roqueiro. é que ontem eu chamei o Jota de Jotinho, aí tava do lado o Ricardinho, aí o Nori virou o Norizinho. Cara, Eu virei grafitinho. Você virou grafitinho, né? Que o Rafa não tava aqui ontem, teria virado o Rafinha. Mas o Troquinha não, o Trocão está no ar depois do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Senhores, só teve jogo mesmo no segundo tempo, virou o intervalo, a gente preocupado lá na redação. Pô, e os melhores momentos? Pô, não vai ter um gol para mostrar? E aí o segundo tempo deu uma esquentada, né? É um jogo condicionado pela postura do Inter, né? Mas assim, é nenhum demérito. O Inter fez isso contra o Palmeiras, passou de fase. Perdeu por 1-0 a partida de ida. Fez isso contra o Cruzeiro, um Cruzeiro que vivia um momento ruim ofensivamente, reta final de trabalho do Mano. O Mano, inclusive, entregou o cargo, enfim, foi demitido logo depois da partida. E conseguiu um ótimo resultado. O único baque, realmente, foi o segundo tempo da partida contra o Flamengo. Mas no primeiro tempo, a postura foi muito parecida à do jogo de hoje. Até tinha, né, o Nico Lopes para uma escapada um pouco maior, conseguir colocar uma velocidade em contra-ataque, mas não criou tanta coisa assim. Mas também pediu o Atlético de criar. Foram só 2 finalizações na direção do gol. O gol, que a gente está vendo, né, numa boa trama por dentro, e o Atlético teve dificuldade em aproximar os jogadores por dentro. Foram poucas jogadas como essa. E a zaga do Inter, ela descola muito, ela persegue muito. A gente vê que é o Moledo, né, que vem dar o bote primeiro no Bruno Guimarães, a bola escapa, ele tenta um outro bote, e o Bruno Guimarães ataca exatamente o espaço dele para receber na frente e fazer o gol. E depois o Rony, que fez uma jogadaça, e sendo usado de maneira diferente, em vez de bem aberto na esquerda para abrir o campo, hoje o Márcio Azevedo subiu bem mais pelo setor e ele veio por dentro, né? Veio tentar trabalhar por dentro, atrás da linha de meio campo. Um jogo de muitas alternativas nesse sentido, mas que demorou a engrenar, sem dúvida alguma. Grafa nas redes sociais, que hoje em dia é um dos termômetros para a gente avaliar, principalmente o que o torcedor está achando. Muito torcedor do Inter, muita gente ligada ao Inter ainda reclamando da maneira com que o Inter joga fora de casa. O que você achou da partida de hoje? Essa amarração do primeiro tempo tem a ver com isso? É o estilo do Inter, né? O estilo do Odair, né? Amarrar o jogo fora de casa e decidir no Beira-Rio. Contra o Flamengo, como o Rafa colocou assim, no segundo tempo, quando ele tentou soltar mais a equipe, quando ele viu que poderia ter chances maiores, ele tomou 2 gols do Flamengo. Então hoje ele já entra mais na dele, mais ressabiado. E o jogo foi tão truncado que esse gol do Atlético Paranaense não saiu nem 2 dos jogadores do Atlético, né? Foi os jogadores do Inter, né? O primeiro passe do Guimarães é o Moledo que dá o passe de volta. Tenta tirar e rebate, né? O único jeito de entrar nas zagas hoje foi assim, né? O Inter acho que foi um pouquinho mais incisivo que o... É porque conseguimos escapar em contra-ataque com mais espaço, né? Mas o Lomba não fez nenhuma defesa, o Lomba fez e tomou o gol. Que foi no chute do Rony aos Jogadaça 27 do segundo tempo. A jogadaça a gente vai mostrar já daqui a pouco. Então foi um jogo bem truncado, a gente espera que no Beira-Rio seja um jogo mais aberto, mas as duas equipes proporam mais o jogo. Daqui a pouco não, vou mostrar agora essa defesa do Lomba, é que nem rádio aqui. Chamou, falou. Então põe aí a jogada do Rony. Bela jogada, aliás, né, senhores? Esse é o momento do segundo tempo em que o Inter, pós alterações, não todas elas, né, mas pelo menos a entrada do Wellington Silva, tentou minimamente dar uma pressionada no campo de ataque. A primeira que escapou atrás da linha do meio campo, o Rony estava completamente livre para receber, né? E a diagonal dele é bonitona, né? Porque a primeira que ele finge já limpa a marcação. Exatamente. Essa questão da linha de defesa do Inter que não compacta tão bem, nem, né, para os lados. Ó, a gente vê como o Moledo é batido facilmente, como o Cirino arrasta o Cuesta, né? Eles acompanham, perseguem individualmente e não conseguem. Se é batido no 1 contra 1, o jogador adversário acaba encontrando a brecha. E foi assim que o Rony aproveitou para chegar praticamente... foi cara a cara, né? E o Luiz falou na narração, muita gente viu essa bola lá dentro porque o Lomba defende com a mão direita, mas a bola vai para a esquerda e perto do gol, Grafite. Foi um lance muito bom, muito bonito, um dos raros momentos que o Rony conseguiu esse espaço, né, pelo meio. Que entrar pelo meio da defesa do Inter é complicado, né? Aí, ó. O
O facão do Cirino facilitou bastante, mas o Lomba foi bem na defesa mesmo. Quem estava atrás do gol só esperou a bola entrar, né? Exatamente. Quem estava atrás do gol esperou só o grito de gol, mas ficou para a próxima. Inclusive, grito de gol que Luiz Carlos Júnior quase soltou, porque como ele falou na transmissão, muita gente viu essa bola do Rony lá na casinha, hein, Luiz? É verdade, Rodrigo, pelo que você falou, né? Ele faz a defesa com a mão direita, tô botando a mão aqui na cara do Noriega, e a bola sai pro lado esquerdo. Agressividade, assim, logo no começo do programa. Imagina. Na paz. Grafa e Rafa é bom demais, né? Dava um duo. Um duo. Caipira? Não. Do Caipira, não vou falar aqui uma ideia de... Não, esquece, então deixa. Então, melhor, então vai. melhor não. Esquece. E aí, galera, perguntas pra gente aqui. Então, a gente começou o programa falando que o jogo mesmo esquentou no segundo tempo, né? Porque na redação aqui, Nori, Ricardinho, Luiz, a gente ficou preocupado com os melhores momentos, com a ausência de um gol para pro Grafite brilhar aqui na análise tática, mas aí no segundo tempo deu uma esquentada, né? Saiu o gol, algumas chances como essa do Rony. A sensação que eu tenho é que ele esquenta, mas mais pro fim, concordando com o que o Noriega e o Ricardinho falaram na transmissão, ele esfria de novo, porque há um certo receio. O Atlético, num dado momento, estava com o Tony Anderson, com o Rony, com o Cirino e com o Nicão. Estava com os 4. Muito afim de atacar, não. E aí chega uma hora e fala, pensando bem, vamos deixar para a quarta que vem. Já temos a vantagem. Segura a onda, né, Ricardo? Boa noite a todos os amigos do Troca. Eu acho que no segundo tempo o jogo melhorou um pouco, sim. Ele mornou um pouco mais, né? Mas eu acho que longe ainda da expectativa que todos tinham. Principalmente em função da postura do Inter, mas da falta de poder de decisão também do Atlético. Você vê que a gente está elogiando a jogada do Rony, porque a gente é uma equipe que tem o volume que o Atlético teve, precisaria ter mais jogadas como essa, né? Perto da área, porque você enfrenta uma defesa do Inter bem postada, e o Inter tem uma defesa bem postada, você precisa do improviso, você precisa da tabela, né? O gol sai numa tabela que na verdade não foi uma tabela, que foi um jogador do Inter que acabou, mas o Bruno Guimarães, que foi o melhor jogador em campo, disparado, porque ele construía, ele organizava o jogo e ele acabou fazendo a diferença, né, com o gol. Mas o Inter realmente repetiu aquela postura contra o Flamengo o tempo todo. E veio prejuízo contra o Flamengo de resultado e hoje novamente. Porque o Inter tem jogadores para jogar mais do que jogou hoje. E não tenha dúvida nenhuma que vai ser diferente no Beira-Rio, porque o Inter lá cresce, a torcida empurra e a característica do Inter é essa. Por mais que o Odair fora de casa tenha essa postura, né? Mas o Inter precisaria ter saído mais, ter enfrentado mais. Uma decisão, você precisa enfrentar mais o seu adversário. Mas acho que foi justo, o Atlético encontrou o gol, sai com uma vantagem, mas não, sem dúvida nenhuma, que não é definitivo. Que primeiro jogo, ninguém arrisca tudo no primeiro jogo. As finais são muito marcadas por isso, né? Principalmente quando não tem uma grande vantagem, né? Às vezes o time abre 2-0 muito rápido e a reação do adversário precisa ser diferente. Com 1-0 no segundo tempo, todo mundo fica com a cabeça no jogo de volta, né? Isso para mim ficou muito claro. Quando o Inter tentou sair um pouco mais na segunda etapa, estava saindo melhor, tentando atacar, encontrar um jeito de jogar, sofre o gol e aí já vem aquela coisa. É o que eu faço agora? Vou buscar o empate, segura esse 1-0 para resolver em casa. E depois do gol, a dúvida vai muito para o time do Atlético também. A gente via aqui do lado da cabine a torcida pedindo para o time atacar. E o time desacelerava, tirava a velocidade. Né? Muito... E o Edenilson, que saiu, acho que, não sei se a questão física interferiu, ele quase faz o gol do Inter nessa jogada. E logo depois ele participa do gol do Atlético, né? Porque ao tentar dar o bote, ele amortece a bola. A gente vai ver a jogada. Ele tenta no carrinho tirar a tabela com o Moledo. Depois, olha lá o Edenilson. Ele dá o bote e a bola quica e fica prontinha para o Bruno Guimarães mandar para o ângulo. Né? Moledo, Edenilson, Bruno Guimarães, gol. Quase ajeita a bola, né, para o Bruno Guimarães, né? Mas o curioso que o Nori colocou, e a verdade é assim, circunstâncias, né? Por exemplo, a gente só vai saber, lógico, disso na quarta que vem. Mas a defesa do Lomba pode ter sido decisiva essa defesa aí para o resultado da volta.
Assim como a postura do Atlético de repente não ter buscado o segundo gol incessantemente dentro de casa, né, com volume, com um pouquinho mais de objetividade depois que fez o primeiro gol, também pode ter esse preço. Lógico, a gente só vai saber na quarta-feira que vem, mas são momentos do jogo, né, que às vezes podem fazer a diferença no resultado. E aí o Santos também deu uma bobeada, né? Porque o time ele inteiro, ficou reclamando, que a perna caiu na perna direita do D'Alessandro, que não é a boa. Ele é a defesa do Atlético. A chegada, o trabalho de pivô do Guerreiro e o chute do Sobis. Ele fez isso algumas vezes, né? Mas é que os jogadores estavam muito distantes deles. Ele os jogadores era o pivô do e o Inter. cara estava 25 metros de distância. Aquele pivô que... Tem que fazer um lançamento depois. Né? Pois é. Ele faz o pivô, peraí que eu vou voltar a bola para a defesa, dar um bico para a defesa de novo. 1-0 ficou de bom tamanho, Noriega? Pro que foi o jogo, sim. Acho que pelo volume, né? Posse de bola maior do Atlético, a postura de querer ganhar o jogo, o Inter muito tentando reagir a uma situação e não conseguindo, demorando para conseguir essa reação, saindo um pouco mais no segundo tempo. E ficou muito clara essa dúvida, que é o que a gente falava antes de a bola rolar, né? Falta ao Inter ainda ser mais Inter fora de casa do que ele é no Beira-Rio. Né? No Beira-Rio todo mundo conhece o Internacional, é aquele caldeirão vermelho, a equipe muda completamente de postura, o jogador cresce, ganha confiança, enche o peito, vai para cima do adversário. Fora de casa, o Inter não consegue repetir esse tipo de situação ainda nas partidas de mata-mata. Tem alguns bons jogos fora de casa já no Campeonato Brasileiro, mas ficou muito a cara desse Inter, ainda com o Odair, né? Que fora de casa ele não é tão forte como dentro de casa. E aí, Ricardinho? É isso. Fica tudo para a próxima quarta, né? Tudo para quarta-feira, absolutamente em aberto. Lógico que o Atlético tem uma vantagem e toda a vantagem que se tem num jogo decisivo é considerável, né? Agora, sem dúvida que a postura do Inter será outra, como já foi em outras oportunidades, né? E o Atlético vai ter que entender isso e vai ter que ter também uma postura boa, porque também se ficar esperando o Inter lá vai ter prejuízo, por mais que tenha uma vantagem de um gol. Então são situações que a gente já projeta, né? Já tenta analisar, mas absolutamente eu acho que é aberto esse confronto mesmo com o Atlético em vantagem. Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar para você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também.